Olá, está começando o Informativo Eleições 2018. Este ano, os potiguares vão às urnas para escolher 8 deputados federais, 24 deputados estaduais, 2 senadores, governador e vice, presidente e vice-presidente da República. São vários cargos e, por isso mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral projeta que o tempo de votação será estendido. Os eleitores serão identificados pela sua digital. Então, tem eleitor que a digital ela é coletada e não tem nenhum problema. E tem eleitores que há uma certa dificuldade. Então, não sendo testada, não sendo coletada a biometria no terminal na primeira, tem que tentar pelo menos mais 3 vezes. Então, isso pode gerar um atraso e também por serem muitas telas de votação. A Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte recebeu 8 pedidos de registros de candidatura ao governo do estado. Veja agora os nomes dos políticos que disputam o cargo de governador. O ex-prefeito de Olho d'Água do Borges, Breno Queiroga. O candidato a vice dele é o delegado de polícia Sérgio Leocádio. O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O vice é o publicitário Cadu Ciarline. O professor e militante no movimento sindical Dário Barbosa. A vice dele é a professora Socorro Ribeiro. A senadora da República, Fátima Bezerra. O vice dela é Antenor Roberto, procurador do Estado. O servidor público Freitas Júnior. O vice é o servidor público Flávio Rebouças. Pastor Heró Bezerra. O vice dele é o contador Antônio Bento. O professor universitário Carlos Alberto. A vice dele é a servidora pública federal Cida Dantas. E o atual governador do estado, Robson Faria, que tem como vice o empresário Tião Couto. A propaganda eleitoral na rua e na internet teve início no dia 16 de agosto, mas muita gente ainda não sabe o que é permitido e quais são as vedações. O Ministério Público garante fiscalização rigorosa no combate às notícias falsas. Saiba agora como denunciar a propaganda eleitoral irregular na reportagem de Antônio Neto. As regras permanecem basicamente as mesmas desde o último pleito. Os santinhos, eles podem, os adesivos, eles podem, as bandeiras. Agora, tudo isso, eles têm alguns requisitos. O que é que não pode mais? Por exemplo, qualquer espécie de propaganda eleitoral em bens públicos, sede de prefeitura, sede do legislativo, sede do poder judiciário, distribuição de bens que configurem uma vantagem para o eleitor, como por exemplo, uma cesta básica, brindes, canetas, enfim, qualquer alimentos, bebidas, tudo isso não pode. Isso inclusive pode configurar captação ilícita de sufrágio e até mesmo abuso de poder econômico. O procurador afirma que haverá uma fiscalização intensa na internet no combate à disseminação de notícias falsas. Não pode na internet o mesmo que não pode na propaganda que não é feita pela internet. Por exemplo, mensagens de ódio, mensagens que incitem violência, que incitem a subversão da ordem, que incitem a prática de crimes, que incitem o desrespeito às instituições, enfim, a mentira, a propaganda através do anonimato, então através de perfis falsos. Tudo isso é capaz de ser detectado. Qualquer pessoa pode denunciar uma propaganda eleitoral irregular. O TRE disponibiliza de vários meios, como o aplicativo Pardal, comunicar o fato ao Ministério Público Federal pelo telefone 3232-3900, comunicar o fato ao juiz ou promotor eleitoral da sua zona eleitoral ou também usar a Ouvidoria Eleitoral do Rio Grande do Norte, pelo e-mail ouvidoria@tre-rn.jus.br ou pelo telefone 3654-5190. Os juízes das zonas eleitorais, eles apenas identificando alguma propaganda ilícita, eles determinam a suspensão daquela propaganda. A apuração de qualquer ilicitude, no sentido de aplicação de penalidade a candidatos infratores ou mesmo eleitores que estejam infringindo as regras de propaganda, se dá no âmbito do tribunal, que é o 2º grau, já que se trata de uma eleição geral. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte definiu a ordem de veiculação dos programas no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Veja agora na reportagem de Simone Silva. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte apresentou nesta terça-feira o plano de mídia para as eleições deste ano. Foram definidas a ordem de veiculação dos programas, assim como as emissoras para atuar
como geradoras, as chamadas cabeças de rede. Participaram da reunião representantes de coligações, partidos e emissoras de rádio e TV. A partir de agora, as legendas definem a distribuição dos candidatos dentro dos programas. A propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV tem início no dia 31 de agosto, indo até o dia 4 de outubro. Segundas, quartas e sextas, o horário é destinado ao cargo de senador, deputado estadual e governador. Terças, quintas e sábados é a vez dos candidatos a presidente e deputado federal. Para essa sexta-feira, 31 de agosto, a gente vai definir agora a sequência dos concorrentes, os partidos e coligações. Quem começará primeiro, por exemplo. Logicamente, quem começa primeiro, depois o próprio sistema do HE, do horário eleitoral, ele inverte. Quem era o último naquele dia passa a ser o primeiro no outro dia, garantindo a todos, certo, uma ampla divulgação no maior horário de pico e também no menor. Tudo garantido de forma isonômica. Veja agora outras importantes datas no nosso calendário eleitoral. 28 de agosto, terça-feira, é o último dia para os diretórios regionais dos partidos políticos indicarem integrantes da Comissão Especial de Transporte e Alimentação. 30 de agosto, quinta-feira, é o último prazo para os partidos e as coligações indicarem ao grupo de emissoras ou à emissora responsável pela geração do sinal para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita as pessoas autorizadas a entregar os mapas e as mídias. E no dia 31 de agosto, sexta-feira, tem início o período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Para o cargo de governador do estado, a distribuição do tempo de rádio e TV ficou assim. Robinson Faria tem 3 minutos e 31 segundos. Carlos Eduardo, 2 minutos e 35 segundos. Fátima Bezerra, 1 minuto e 30 segundos. Breno Queiroga, 47 segundos. Professor Carlos Alberto, 11 segundos. Freitas Júnior, 10 segundos. Heró Bezerra, 8 segundos. E Dário Barbosa, também 8 segundos. Os candidatos ao governo declararam que possuem um patrimônio de 21 milhões de reais. As declarações de bens foram encaminhadas à Justiça Eleitoral com os pedidos de registro de candidaturas. Vamos agora conferir o total de bens informado por cada um dos candidatos. O governador Robinson Faria, candidato à reeleição, tem o maior patrimônio, com declaração de bens avaliados em 10,5 milhões de reais. Em seguida, vem o professor Carlos Alberto, com um patrimônio de 4,9 milhões de reais. Em terceiro lugar, vem o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que apresentou declaração de bens no valor de 3,5 milhões de reais. O ex-prefeito de Olho d'Água do Borges, Breno Queiroga, declarou que possui R$ 975 mil em bens. Já a senadora Fátima Bezerra informou que possui R$ 807 mil em bens. O professor Dário Barbosa tem bens avaliados em R$ 215 mil. O servidor público Freitas Júnior declarou o valor de R$ 1.103 em depósito bancário. E o pastor Heró Bezerra não tem bens declarados à Justiça Eleitoral. E esta edição do Informativo Eleições 2018 fica por aqui. Outras informações você confere ao longo de nossa programação e também no nosso telejornal, o Câmara Repórter.